Segundo a revista Forbes, existem mais de 3.000 bilionários em todo o planeta, que, se somados suas fortunas, equivale a uma quantia de mais de 10 trilhões de dólares. Valor esse maior que o PIB de muitos países. Mas quem são essas pessoas? O que elas fazem para possuir tanto dinheiro e sucesso? Por isso criamos uma lista com os 10 maiores bilionários de todo o planeta. Porém, a lista é atualizada constantemente. E por isso pode ter mudado a lista de acordo com a data que você está assistindo esse vídeo. Então, sem mais delongas, e bora para o vídeo. 10. Mukesh Ambani, o bilionário indiano e o homem mais rico de toda a Ásia. Sua fortuna é graças a uma série de investimentos na indústria de energia através do grupo ao qual ele é CEO, o Reliance. Atualmente, com 64 anos, Mukesh possui uma fortuna de 90 bilhões de dólares. 9. Steve Ballmer. Ballmer é um executivo norte-americano que foi CEO da Microsoft por mais de uma década, sendo que sua carreira na multinacional começou no final da década de 1970. Além disso, Steve Ballmer ainda é conhecido por suas ações ligadas à filantropia, além de ser o dono da franquia da NBA Los Angeles Clippers. Ele possui uma fortuna avaliada em 95 bilhões de dólares. 8. Larry Ellison. Larry Ellison é o cofundador e diretor executivo da Oracle Corporation, uma multinacional de tecnologia informática, sediada nos Estados Unidos. Embora ainda atue na empresa como diretor executivo, Larry Ellison deixou o posto de CEO em 2014. Assim, Larry Ellison aparece na lista da Forbes com um patrimônio avaliado em cerca de 106 bilhões de dólares. 7. Sergey Brin. Sergey Brin é um cientista da computação mais conhecido por ser um dos fundadores do Google, ao lado de Larry Page, seu colega de faculdade. Ele foi presidente da Alphabet, holding controladora do Google, até dezembro de 2019. Dessa forma, segundo a lista da Forbes, Sergey Brin tem uma fortuna estimada de 110 bilhões de dólares, estando em 7º lugar na lista das pessoas mais ricas do mundo. 6. Larry Page. Larry Page é um empresário norte-americano conhecido como cofundador do Google, ao lado de seu colega de faculdade Sergey Brin. Ele é um cientista da computação e foi o primeiro diretor executivo da companhia. Além disso, ele criou a holding Alphabet, conglomerado de empresas que engloba o Google, YouTube, Chrome, Waze, entre outros. Segundo o ranking de bilionários da Forbes, Larry Page tem uma fortuna de 115 bilhões de dólares. 5. Warren Buffett. Um dos investidores mais reconhecidos no mercado financeiro mundial, Warren Buffett é o 5º colocado na lista das pessoas mais ricas do mundo segundo a Forbes. Warren Buffett é CEO da holding Berkshire Hathaway e possui um patrimônio avaliado em cerca de 118 bilhões de dólares. Além disso, as empresas que o Warren Buffett investe são The Coca-Cola Company, American Express, Apple, IBM, Philips 66. 4. Bill Gates. Bill Gates, o fundador da Microsoft, já ocupou o primeiro lugar como o homem mais rico do mundo. Assim, como um grande investidor, possui parte de sua fortuna em ações de empresas como Berkshire Hathaway e Walmart. Por fim, depois de muito tempo atuando como CEO da Microsoft, Gates hoje dedica-se a causas filantrópicas ao lado de sua ex-esposa, Melinda Gates, através da Fundação Bill e Melinda Gates, que é uma das principais acionistas da Berkshire Hathaway, Berk 34, de Buffett. Atualmente, a fortuna de Bill Gates é avaliada em cerca de 130 bilhões de dólares, segundo a revista Forbes. 3. Bernard Arnault e família. Bernard Arnault é presidente e diretor executivo da holding LVMH, a maior empresa de artigos de luxo do mundo. O grupo da LVMH conta com diversas grifes de moda como Louis Vuitton, Dior e Givenchy, e as de bebidas Chandon e Dom Perignon, entre tantas outras. Listado em 3º lugar, o empresário francês, Bernard Arnault, possui uma fortuna avaliada em 158 bilhões de dólares, segundo a revista Forbes. 2. Jeff Bezos. Com este patrimônio,
Jeff Bezos supera o PIB de diversos países, como, por exemplo, o Uruguai. Isto é, grande parte de sua fortuna partiu do crescimento da Amazon. O nome Amazon surgiu por conta do rio Amazonas. Naquela época, Bezos queria um nome que começasse com a letra A, pois as empresas listadas no Google apareciam em ordem alfabética para os usuários. Ele deixou o cargo de CEO da Amazon em 2021 e Andy Jassy assumiu o seu lugar. Além disso, como investidor, ele possui ações de diversas empresas como Google, Twitter, Uber e Airbnb. O fundador da Amazon, Jeff Bezos, é o segundo homem mais rico do mundo, com um patrimônio avaliado em cerca de 175 bilhões de dólares. 1. Elon Musk. Elon Musk é o homem mais rico do mundo. Empreendedor conhecido por ser o CEO da Tesla Motors e fundar diversas companhias como a SpaceX, empresa de foguetes espaciais, e a SolarCity, empresa de baterias e painéis de energia solar. Ele criou e atuou em diversas empresas ao longo de sua trajetória empreendedora. Algumas das empresas de Elon Musk são Zip2, PayPal, XCOM, SpaceX, Starlink, Tesla, SolarCity, Gigafactory, OpenAI, Neuralink, The Boring Company. Segundo a revista Forbes, a fortuna do Elon Musk é avaliada em 225 bilhões de dólares. E você o que faria se fosse os 10 homens mais ricos do mundo? Comenta aqui embaixo o que você faria com toda essa grana. Segundo a revista Forbes, existem mais de 300 bilionários em todo o Brasil. E se somado suas fortunas equivale a mais de 300 bilhões de dólares. Valores maior que o PIB de Portugal, Uruguai e Islândia, por exemplo. Mas quem são essas pessoas? O que elas fazem para possuir tanto dinheiro e sucesso? Por isso criamos uma lista com os 10 maiores bilionários de todo o Brasil. Então, sem mais delongas, e bora para o vídeo. 10º. Joesley Mendonça Batista e Wesley Mendonça Batista, os mesmos atuam no agronegócio. Filhos do fundador da JBS, José Batista Sobrinho, Joesley Mendonça Batista e Wesley Mendonça Batista possuem uma fortuna de 4 bilhões de dólares cada, chegando juntos a um patrimônio superior a 12 bilhões de dólares. Os irmãos são acionistas e líderes da instituição, através da JF Investimentos, empresa em que cada um tem metade do patrimônio. 9. Alexandre Berrin, setor de finanças e investimentos. Alexandre Berrin é o 9º homem mais rico do Brasil. Ele é cofundador e sócio-gerente da 3G Capital, empresa de investimentos multibilionária e uma das maiores de private equity do Brasil. Ele também é presidente da Kraft Heinz e já foi diretor da Embev e CEO da América Latina Logística. Sua fortuna é equivalente a mais de 15 bilhões de dólares. 8º. Luciano Heng, setor de varejo. Estreando no top 10 entre os brasileiros, Luciano Heng fecha o ranking dos 10 mais ricos do Brasil. Ele é cofundador da rede de lojas de departamento Avan, que nasceu como loja de tecidos e tornou-se uma das maiores redes varejistas do Brasil. Logo no início ele já comprou a parte de seu sócio e o demitiu. Atualmente é presidente e rosto da Avan no Brasil. A empresa concentra suas vendas em lojas físicas, em vez de vendas online. Ele também investe em outras empresas como agências de publicidade, shopping centers e distribuidoras de energia. Heng tem uma fortuna de mais de 16 bilhões de dólares. 7º. André Esteves, finanças e investimento. O empresário André Esteves começou a trabalhar no Banco Pactual e acabou comprando o banco de investimentos. Em 2006 ele vendeu o Pactual para o gigante bancário suíço UBS, formando a subsidiária brasileira UBS Pactual. Em 2009, a vendeu para a empresa de investimentos BTG e tornou-se presidente do conselho e CEO da nova empresa. Mais tarde, após a absolvição das acusações na Lava Jato, em 2016, tornou-se sênior partner da instituição. O empresário André Esteves ocupa a 8ª colocação com uma fortuna de 16 bilhões de dólares. 6º. Joseph Safra, atual herdeira Vicky Safra. Além dos herdeiros, a lista tem também Vicky Safra,
viúva do ex-banqueiro Joseph Safra. Ela herdou metade da herança do marido, falecido em 2020, tornando-se a sexta colocada neste ranking. Vicky nasceu na Grécia e se naturalizou brasileira, está atualmente com 69 anos, muito ligada à filantropia e à frente do Instituto Vicky and Joseph Safra Philanthropic Foundation, que destina fundos para educação, saúde e artes. Vicky herdou mais de 18 bilhões de dólares. Quinto. Irmãos Safra, Finanças e Investimento. Os quatro irmãos Safra, herdeiros do banqueiro Joseph Safra, que faleceu em 2020, ocupam a sexta colocação. Jacob Safra é responsável pelo banco suíço J. Safra Sarasin, pelo Safra National Bank de Nova York e pelos imóveis da família nos Estados Unidos. David Safra administra o Banco Safra no Brasil e as participações imobiliárias brasileiras do Grupo J. Safra. Alberto Safra foi diretor do Banco Safra até 2019. Ele está em disputa judicial para fazer parte da herança do pai. Esther Safra Dayan dirige a escola B Yaakov, criada pela fundação de sua família. Suas fortunas acumuladas são mais de 20 bilhões de dólares principalmente por conta do Banco Safra. Quarto. Carlos Alberto Sicupira, setor comida e bebida. Carlos Sicupira, também conhecido como Beto Sicupira, é empresário e administrador, assim como seus sócios Marcel Teles e Lehmann, controla a 3G Capital, Anheuser-Busch InBev, Restaurant Brands e Kraft Heinz. Essa sociedade entre os três é a mais longa e bem-sucedida do Brasil. O empresário também investe em projetos de melhoria de gestão pública e de ONG-S por meio da Fundação Brava. Assim, ele é um dos líderes da Fundação Estudar, voltada ao desenvolvimento de lideranças. Ele também trouxe para o Brasil a Endeavor, uma organização internacional que apoia o empreendedorismo. Sua fortuna é de mais de 22 bilhões de dólares. Terceiro. Marcel Herman Teles, setor de comida e bebida. Ele é economista e começou a trabalhar no Banco Garantia em 1972, em um cargo administrativo. Lá conheceu seus futuros sócios Jorge Paulo Lehmann e Carlos Alberto Sicupira. Ao lado dos dois, Teles tem participações nas empresas Anheuser-Busch InBev, Restaurant Brands International e Kraft Heinz. Em 1989 ele chegou a comprar a cervejaria Brahma, que em 2004 se tornou a Ambev e hoje também forma a InBev, maior cervejaria do mundo. O terceiro homem mais rico do Brasil é Marcel Herman Teles, com uma fortuna de 25 bilhões de dólares. Segundo. Eduardo Saverin, tecnologia e investidor anjo. Saverin é um dos cofundadores do Facebook ao lado de Mark Zuckerberg, Dusty Moskovitz, Chris Hughes e Andrew M.C. Colum. Apesar de sua participação nas ações da rede social ser pequena, sua fortuna chegou em 2012, com a abertura de capital do Facebook na Nasdaq. Além disso, Eduardo Saverin também é um investidor anjo e em 2016, lançou o fundo de risco B Capital ao lado de Rai Ganguly. A B Capital é uma empresa de investimentos global que apoia empresas em crescimento, especialmente startups de tecnologia. Em segundo lugar está Eduardo Saverin com sua fortuna de mais de 27 bilhões de dólares. Primeiro. Jorge Paulo Lehmann, setor de comida e bebida. Ele foi fundador do Banco Garantia, um dos principais bancos de investimentos do país. Também foi cofundador da 3G Capital, uma empresa de private equity, capital privado, ao lado de Marcel Teles e Beto Sicupira. Atualmente, Lehmann é acionista controlador da Anheuser-Busch InBev, a maior cervejaria do mundo. Também tem participações na Restaurant Brands International, controladora do Burger King e da rede de café canadense Tim Hortons. Aliás, ele tem participação em uma série de empresas como Kraft Heinz e lojas americanas. Um detalhe interessante é que apesar de estar no topo da lista dos homens mais ricos do Brasil, quando consideramos o ranking mundial, Lehmann fica apenas com o 117º lugar. Mas chegou a ficar em 29º lugar em 2018. O homem mais rico do Brasil é Jorge Paulo Lehmann, com uma fortuna estimada de mais de 30 bilhões de dólares. Comenta aqui embaixo o que você faria com toda essa grana. Então é isso. Conseguir se destacar no mercado e ter um bom emprego é o sonho da maioria das pessoas.
Para isso, é preciso ficar de olho nas profissões do futuro, ou seja, aquelas ocupações que devem ser as mais promissoras nos próximos anos. O mundo vem passando por grandes transformações que também impactam bastante o mercado de trabalho. E isso faz com que algumas carreiras ganhem mais espaço que outras, não é mesmo? Então, quais seriam as profissões do futuro? Neste vídeo, você vai saber mais sobre as principais mudanças que aconteceram no mercado de trabalho nos últimos anos. Também vai conhecer as profissões que estão dando o que falar. Confira e aproveite para pensar sobre a sua carreira. Quais são as profissões do futuro que você precisa conhecer? Além do mercado de tecnologia, outros têm crescido bastante, como é o caso da área ambiental e de bem-estar. Quer saber em quais profissões ficar de olho? Confira a seguir. Primeira, desenvolvedor de software. O desenvolvedor é o responsável por construir o mundo digital. Todos os sistemas, aplicativos de celular e programas de computador são criados por esse profissional. Isso tem, inclusive, estimulado os jovens a buscarem cursos de graduação na área. Afinal, quanto mais pessoas e empresas utilizam softwares, maior é a demanda por profissionais qualificados. É o que anda acontecendo nos últimos anos e essa tendência parece ter chegado para ficar. Por isso, quem escolhe ser desenvolvedor tem grandes chances de se dar bem no mercado e dificilmente ficará sem emprego. Mas as oportunidades não caem do céu, viu? É preciso investir em formação e estudar bastante. Segunda, analista de Big Data. Com tanta gente e dispositivos conectados o tempo inteiro à internet, a quantidade de dados armazenados online é gigantesca. E como lidar com esse volume enorme? O que fazer com tudo isso? Quem categoriza, trata e analisa toda a informação obtida dos dados é o analista de Big Data, uma das profissões do futuro mais faladas do momento. Parece uma carreira interessante para você? Os dados são muito valiosos não só para as empresas como também para várias instituições e governos. A partir deles, é possível extrair informações valiosas e que podem servir para os mais diversos objetivos, como entender o comportamento de consumidores e identificar tendências. Terceira, especialista em segurança da informação. Aqui, a relação com a informação é diferente. Caso você nunca tenha ouvido falar sobre a profissão, saiba que o objetivo do profissional de segurança da informação é garantir disponibilidade, autenticidade e confidencialidade de conjuntos de informações. Isso porque muitas organizações precisam proteger ao máximo suas informações, como é o caso dos bancos e outras instituições financeiras. Dá para imaginar que, se seus sistemas são invadidos, os prejuízos e as perdas são enormes. Quarta, analista de marketing digital. O marketing digital é uma área que tem crescido bastante nos últimos anos. Os recursos disponíveis na internet e nas redes sociais se tornaram ferramentas essenciais para as marcas. Qual é a empresa, hoje, que não se preocupa em marcar presença nos meios digitais, não é verdade? Com as redes sociais, as empresas conseguem ter um relacionamento diferente e mais próximo com os clientes, o que traz vantagens para os dois lados. Por mais que o marketing exista há um tempo, as tecnologias digitais fizeram a área ganhar outras proporções. Se acha que ela tem a ver com você, investir nessa carreira pode ser uma boa ideia. Quinta, gestor ambiental. Não é surpresa para ninguém que a preocupação com o meio ambiente é cada vez maior. Tanto que até mesmo os governos de diferentes países têm feito acordos para tentar reduzir os impactos causados pelo homem na natureza. Esse contexto faz com que o gestor ambiental esteja entre as profissões do futuro. Será que você se identifica com ela? O trabalho desse profissional é preservar e recuperar o meio ambiente, ajudar empresas a usarem de forma consciente os recursos naturais, tratar os resíduos gerados, entre outras ações. Sexta, terapeuta alternativo. Nunca se falou tanto em qualidade de vida e bem-estar como hoje. O desenvolvimento de problemas de saúde física e mental é cada vez mais comum, sendo um reflexo tanto do contexto social quanto da rotina corrida, cheia de obrigações, tarefas e responsabilidades. Diante disso, as pessoas estão percebendo que precisam cuidar mais delas mesmas para estarem bem.
Além da medicina tradicional, muitas têm buscado terapias integrativas e complementares para o tratamento de dores, estresse, depressão, ansiedade e outros problemas. Sétima. Gestor de desenvolvimento de negócios de inteligência artificial. O gestor de desenvolvimento de negócios cria, estabelece e insere programas eficientes nas empresas para acelerar as vendas por meio da inteligência artificial. O especialista é capaz de criar, por exemplo, fluxos conversacionais, como chatbots. O profissional desenha, planeja e cria conteúdos, encontra possíveis riscos e problemas e gerencia o desenvolvimento de squads. Ainda é capaz de analisar dados com aplicação de técnicas de aprendizado de máquina, também conhecido como machine learning. Oitava. Arquiteto e engenheiro 3D. O arquiteto e o engenheiro 3D são profissionais que usam as ferramentas tecnológicas para a criação de projetos em 3 dimensões. Assim, eles precisam conhecer e dominar as ferramentas para entregarem resultados cada vez mais inteligentes e otimizados aos clientes do ramo de construção civil. Nona. Gestor de sustentabilidade. Essa é uma especialidade mais promissora que não está tão associada às inovações tecnológicas. O gestor de sustentabilidade estuda maneiras eficientes de usar os recursos disponíveis na natureza de maneira equilibrada e consciente. Dessa forma, o profissional precisa ter formação e especialização em cursos ligados ao meio ambiente e à sustentabilidade. Décima. Geneticista. O geneticista é um especialista que manipula e modifica o mapeamento genético dos seres vivos, como animais, plantas e seres humanos. A principal finalidade é melhorar os seus aspectos genéticos. Para ser geneticista é preciso realizar um mestrado ou doutorado. Saiba que, quanto mais capacitações nessa área, maiores são as chances e oportunidades de conseguir uma vaga no mercado de trabalho. 11ª. UX Designer. O UX Designer é o profissional responsável pela usabilidade de um site, serviço ou produto. Sua principal função é levar em consideração as necessidades funcionais e emocionais dos clientes e ajudar a criar uma boa experiência do usuário. É daí que vem o UX, de User Experience. Para conseguir alcançar bons resultados, os especialistas elaboram testes de usabilidade e consultam os usuários para compreender suas principais intenções. Com o crescimento do uso das ferramentas tecnológicas e do mercado digital, essa função é de grande importância para os empreendedores. 12ª. Gestor de resíduos. Por causa dos prejuízos ambientais provocados pelas indústrias, o gestor de resíduos ganha destaque no mercado, assim como no caso do gestor de sustentabilidade. Ele é capaz de mudar o destino do material eliminado pelas fábricas, e assim, evitar o descarte incorreto no meio ambiente. Também busca incentivar a reciclagem e a reutilização dos materiais. A maior fraude da história do Vale do Silício. Você já deve ter feito aqueles exames de sangue em que são coletados incontáveis tubos. Goste você ou não das agulhas, o mundo seria melhor se com apenas algumas gotas de sangue fosse possível realizar todos os testes necessários. Essa era a ideia de Elizabeth Holmes. Uma jovem promissora, considerada o Steve Jobs da saúde, que acaba de ser condenada a mais de 20 anos de prisão por ter orquestrado uma das maiores fraudes da história do mundo dos negócios. Como assim? Holmes era uma jovem de 19 anos que deixou Stanford para empreender no Vale do Silício e com sua ideia inovadora, conseguiu captar quase $1 bilhão na época, prometendo a maior disrupção no mercado de testes e exames do mundo, Theranos. A startup fundada por Elizabeth, em 2003, queria construir um dispositivo que pudesse realizar centenas de testes diagnósticos de forma mais barata e precisa do que qualquer coisa no mercado. Resumindo, uma revolução na indústria de exames. A empresa alegava que suas pequenas máquinas eram capazes de fazer uma série de testes com apenas algumas gotas de sangue retiradas através de uma simples picada no dedo, ao invés das agulhas e tubos. Muita gente comprou essa ideia. A Theranos cresceu muito rápido com base em um storytelling de cinema, contado por uma empreendedora que se tornava o prato perfeito da mídia. Uma mulher, que deixou uma das melhores faculdades americanas para mudar o mundo através da saúde, no epicentro do Vale do Silício. Junte isso ao apetite de investidores e veja o resultado.
A empresa captou cerca de 750 milhões de dólares de fundos de venture capital e investidores privados, incluindo o lendário multibilionário Rupert Murdoch e outros como Henry Kissinger, Larry Ellison, Betsy DeVos. Até a rede de farmácias Walgreens entrou no meio e investiu 140 milhões de dólares na Theranos, para colocar os testes em suas farmácias. Para se ter uma ideia, em 2015, Holmes teve o patrimônio estimado em 4,5 bilhões de dólares pela Forbes. Gente, mas como foi que deu errado? Bom, isso foi o que o júri popular de ontem levou mais de 50 horas para entender. Enquanto a mídia criava o fenômeno, algumas pessoas da comunidade médica questionavam se realmente era possível fazer o que a Theranos queria. Professores e expertos no assunto passaram a estudar a empresa a fundo e desmistificar as promessas. Basicamente, o que se concluía era que a maioria das afirmações da empresa eram extremamente exageradas. Mas a bomba realmente estourou quando o The Wall Street Journal relatou que Theranos estava usando máquinas tradicionais de teste de sangue ao invés de sua própria tecnologia. Um ex-funcionário foi o principal informante. A partir disso, foi só ladeira abaixo. É realmente uma questão complexa. Para os defensores da empreendedora, falhar uma startup, um negócio que, por princípio, possui um alto risco e volatilidade, não é o mesmo que fraudar e enganar ninguém, e que investidores do mercado deveriam saber disso. De qualquer forma, parece que o fake until you make it foi longe demais dessa vez e isso reflete os excessos da indústria de capital de risco atual. No fim das contas, fundadores carismáticos e aclamados pela mídia continuarão existindo e muitos super ricos estão dispostos a investir em negócios sexys com grande potencial de escala, mesmo que essas ideias não sejam factíveis, lucrativas ou minimamente testadas. De acordo com a revista Forbes, o top 10 conta com 3 jogadores de futebol, 4 de basquete, 1 de tênis, 1 de boxe e 1 de futebol americano, todos do gênero masculino. A Forbes utiliza como critério salários e bônus recebidos pelos atletas no período de 1º de maio de 2021 até 1º de maio de 2022. Só os 10 atletas mais bem pagos do mundo ganharam juntos a bagatela de 992 milhões de dólares em 2022. Além de jogadores de futebol, a lista inclui também nomes do basquete, tênis, boxe e futebol americano. Confira quem são os atletas mais bem pagos do mundo. Primeiro, Lionel Messi. Messi recebeu 130 milhões de dólares durante a última temporada atuando pelo PSG. A revista informa que o salário do argentino diminuiu cerca em relação ao que ele recebia no Barcelona, mas o aumento de patrocínios compensou essa pequena perda. Segundo, LeBron James. Astro dos Los Angeles Lakers, LeBron James ocupa a segunda posição dos atletas mais bem pagos. O jogador de basquete recebeu 121,2 milhões de dólares, a maior quantia para um jogador da NBA em todos os tempos. Terceiro, Cristiano Ronaldo. O terceiro lugar é de Cristiano Ronaldo, que ganhou 115 milhões de dólares na sua última temporada pelo Manchester United. Essa é a quinta vez que o português ultrapassa a barreira dos 100 milhões de dólares ganhos em um único ano, feito igualado também por Messi. Quarto, Neymar. Neymar é o único brasileiro no ranking dos mais bem pagos do mundo. Entre premiações, salários e patrocínios, o craque acumulou 95 milhões de dólares, sendo 70 milhões de dólares em salário do PSG e outros 25 milhões de dólares faturados com publicidade. Quinto, Stephen Curry. O armador do Golden State Warriors, atual campeão da NBA, recebeu 92,8 milhões de dólares. Curry é o maior salário da Liga de Basquete norte-americano atualmente. Sexto, Kevin Durant. Outro astro da NBA entre os atletas mais bem pagos é Kevin Durant. O ala do Brooklyn Nets faturou 92,1 milhões de dólares na última temporada. Sétimo, Roger Federer. Uma das maiores lendas do tênis, Roger Federer continua sendo o jogador mais bem pago do esporte. Ele recebeu 90,7 milhões de dólares mesmo tendo jogado pouco em 2022. Oitavo, Canelo Álvares. O boxeador mexicano recebeu 90 milhões de dólares em 2022.
Nono. Tom Brady. A aposentadoria de Tom Brady durou pouco e ele voltou em grande forma ao Tampa Bay Buccaneers. Aos 44 anos, o marido de Gisele Bündchen ganhou 83,9 milhões de dólares no último ano. 10º. Giannis Antetokounmpo. O atleta do Milwaukee Bucks é o mais novo a integrar essa lista dos mais bem pagos, aos 27 anos. O astro da NBA já foi eleito 2 vezes MVP, jogador mais valioso, e recebeu somente na última temporada 80,9 milhões de dólares. A revista Forbes divulgou recentemente a lista dos atletas mais bem pagos do mundo. Em 2022, quem lidera esse ranking é o argentino Lionel Messi, que ficou no topo da lista dos atletas mais bem pagos do mundo pela segunda vez. Nos últimos 12 meses, o atacante do Paris Saint-Germain recebeu 130 milhões de dólares em ganhos antes dos impostos. Para se ter uma base de como ser um ótimo empreendedor, nada melhor que citarmos as lições de Elon Musk, um dos maiores empreendedores que o mundo já viu. Desde muito jovem, aos 12 anos, já surpreendia construindo um videogame para uma companhia sul-africana. Depois, mudou-se para os Estados Unidos e formou-se em economia e em física. Após sua segunda graduação, fundou a primeira empresa, a Zip2, um empreendimento de produção de conteúdo para grandes canais de notícia. Em 1999, Elon Musk vendeu a companhia para a Compaq por 307 milhões de dólares, tornando-se milionário com apenas 28 anos. Mas sua história não para por aí. Depois de vender sua empresa, Musk não se acomodou e, no mesmo ano, fundou outro empreendimento, a XCOM, empresa de serviços financeiros e pagamentos online. Um ano depois, sua empresa se fundiu com a Confinity, dando origem ao PayPal. Depois de conseguir enorme sucesso, vendeu a companhia para o eBay por 1,5 bilhões de dólares e continuou sendo dono de 11% da empresa, captando empréstimos federais a juros baixos. Musk inovou o mercado automobilístico incentivando a produção de carros que pudessem usar fontes de energia renováveis. Foi algo inovador no mercado, pois os produtos da Tesla Motors são bem diferenciados. Em vendas complexas, isso significa muitos compradores e aumento na margem de lucro. Depois disso, Elon Musk ficou conhecido como o Homem de Ferro do mundo real, devido à sua ousadia para empreender. Além disso, possui bastante interesse por áreas como energia renovável e viagens espaciais. Confira 10 lições de liderança que podemos aprender com o homem mais rico do mundo. Lição 1. Inovação. Elon Musk se diferenciou dos seus concorrentes criando um carro híbrido com design sofisticado, unindo a qualidade da bateria com a aparência e marketing do produto. Até então, os carros híbridos não tinham uma aparência muito agradável, o que contribuía para o fracasso nas vendas. Porém, Musk mudou essa característica, fazendo com que os híbridos se tornassem tão atrativos quanto os carros movidos a gasolina. E esse foi o diferencial. Lição 2. Produtos must-have. Aproveitar mercados onde não existe concorrência é uma ótima forma de alcançar sucesso. Apesar de ser um investimento de risco, Musk entrou no mercado espacial. Isso mesmo, começou a construir foguetes. Para que isso se concretizasse, além de um investimento em larga escala, Musk teve que superar vários entraves do governo. Utilizando algumas técnicas para reduzir seus custos de produção e com um projeto de foguete reaproveitável, Musk conseguiu o impossível: tornar lucrativo um mercado extremamente engessado e com várias barreiras de entrada, como custos e regulações, por exemplo. Agora, seu maior cliente, a NASA, deve ter ficado bem feliz com o sucesso dessa empreitada, pois agora possui um fornecedor para reabastecer a estação espacial além do governo russo. Lição 3. Atacar mercados engessado. A inovação é o segredo para atrair popularidade, pois dá opções diferentes e melhores de serviços ou produtos. Podemos citar como exemplos disso Uber e Airbnb, que entraram em setores extremamente engessados e passaram a fornecer serviços de maior qualidade para os consumidores. Elon Musk decidiu apostar em um combustível diferenciado, de energia renovável, ao passo que as montadoras concorriam entre si para fabricar carros cada vez mais econômicos movidos a gasolina. Na área de foguetes, os Estados Unidos gastavam bilhões na construção de ônibus espaciais que eram caríssimos de operar, então Musk decidiu reaproveitar todos os foguetes que possui, dando a eles uma nova roupagem. O segredo é criar algo que não existe ou tornar o produto existente ainda mais eficiente. Lição 4. Parece loucura, mas não é.
Elon Musk ganhou a fama de fazer investimentos futuristas e ter muita ousadia, o que pode parecer excêntrico para muitos, porém seus negócios tornaram-se modelos de bons investimentos. Hoje seu nome é um dos mais comentados no Vale do Silício em razão de sua originalidade e movimentos precisos, fora do que estamos acostumados a ver. Musk autorizou recentemente a compra de uma companhia de energia solar, a SolarCity, da qual já era acionista majoritário, pela Tesla, sua companhia de carros elétricos. Alguns analistas agora apostam numa fusão de médio a longo prazo que transforme a Tesla numa gigante do setor energético como um todo. Ela já fabrica as próprias baterias e caixas de armazenamento. Lição 5. Um negócio de sucesso. Para se alcançar o sucesso é preciso fazer produtos de ótima qualidade e que as pessoas queiram comprar. Isso significa dizer que seu produto deve ser muito melhor que os já disponíveis no mercado, não apenas um pouco melhor. O SpaceX é um ótimo exemplo disso, pois é um negócio que não resulta em um aumento significativo de demanda se o preço cair. O resultado dessa suposição sobre a elasticidade do preço foi que provedores tradicionais desse serviço decidiram só explorar seus modelos de foguetes não reutilizáveis, que afundam no mar, e não investir valores significativos para inovar e reduzir preços. Foi assim que Musk inovou, diferenciando-se no mercado ao perceber que teria mais lucro se reutilizasse partes do foguete, além de outras possíveis inovações para redução de preço. Lição 6. Tenha o controle. Musk defende a ideia da não dependência de apenas um fornecedor, pois seu negócio ficará nas mãos dele, fazendo com que controle o destino da sua empresa. Tenha sempre fornecedores alternativos, ou melhor, múltiplos fornecedores. Lição 7. Raciocine. É necessário juntar todos os fatos relevantes e aplicá-los em um processo racional, construindo uma análise com o intuito de criar uma teoria de investimento. Mesmo que você não possa se basear nos princípios da física, pode adotar seu caráter básico. Lição 8. Tolerância é a chave para começar. Para Musk, um fator de grande relevância para quem está começando seu negócio é ter muita tolerância à dor. Um amigo meu disse que começar uma empresa é como comer vidro e encarar um abismo, disse. No começo ficamos muito empolgados, mas aí vão surgindo os percalços e sua felicidade começa a sumir. Você passa por dificuldades e ocasionalmente pode atingir o sucesso. A Tesla chegou muito perto do fracasso. Se você for bem-sucedido, depois de muito tempo, finalmente voltará a ser feliz, comentou. Começar um negócio é muito difícil, segundo Musk, advertindo que é preciso gostar de desafios difíceis, caso contrário é melhor nem começar. Lição 9. Trabalhe muito. Dizem que Musk trabalha 15 horas por dia e dorme 6 horas por noite. O CEO explica que é preciso trabalhar cerca de 80 ou 100 horas por semana para ampliar as chances de sucesso, e ratifica se os outros estão fazendo semanas de 40 horas e você, de 100, então mesmo que estejam todos fazendo a mesma coisa, em 4 meses você conquistará o que eles levarão um ano para fazer. Lição 10. Não é uma boa ideia planejar vender uma empresa. A motivação de Musk em todas as empresas tem sido do tipo missionário, ou seja, com a ideia de que a empresa tem um impacto significativo no mundo. Afirma ainda que investidores que escolhem missionários no lugar de mercenários terão mais sucesso financeiro, além de fazer o mais correto pela sociedade. Para Musk, os missionários possuem a qualidade que o analista de riscos e matemático Nassim Taleb descreve bem: a incrível habilidade de pensar de forma racional em termos de tentativa e erro, sem vergonha de falhar de novo, começar de novo e repetir o fracasso. Jeff Bezos, trajetória e curiosidades sobre o bilionário fundador da Amazon. Quem vê Jeff Bezos como a segunda pessoa mais rica do mundo nem imagina que o bilionário já trabalhou no McDonald's. Nome completo: Jeffrey Preston Bezos. Nascimento: 12 de janeiro de 1964. Local de nascimento: Albuquerque, Estados Unidos. Ocupação: fundador e ex-CEO da Amazon. Fundador da Blue Origin, dono do The Washington Post, investidor e filantropo. Fortuna: 135,4 bilhões de dólares, 2022. Quem é Jeff Bezos? Jeffrey Preston Bezos, mais conhecido como Jeff Bezos, é um empresário americano que desempenhou um papel fundamental no crescimento do comércio eletrônico ao fundar a gigante Amazon.com, em 1994, em sua garagem em Seattle. Bezos também é dono do jornal The Washington Post e fundador da Blue Origin, uma empresa de exploração espacial.
Nascido em 12 de janeiro de 1964, na cidade de Albuquerque, no Novo México, Bezos não pertence a uma família rica. Desde cedo, no entanto, ele demonstrou interesse por computadores e decidiu estudar ciência da computação e engenharia elétrica na Universidade de Princeton, onde se formou em 1986. Depois de formado, Jeff Bezos começou a trabalhar em uma fintech de telecomunicações, a Fitel. Em poucos meses foi promovido a diretor de atendimento ao cliente. Posteriormente, Bezos migrou para o setor bancário de Wall Street e em 1990 ingressou na Day Shaw Co., uma empresa de investimentos. Nessa empresa, Bezos foi nomeado vice-presidente sênior aos 30 anos. 4 anos depois, ele deixou o emprego para abrir a Amazon.com, que na época era apenas uma livraria online. Ninguém diria que, anos mais tarde, a empresa se transformaria em uma gigante do varejo e da tecnologia. Em 2013, Bezos comprou o The Washington Post. Em 2017, a Amazon adquiriu a Whole Foods. Os empreendimentos extremamente lucrativos fizeram do empresário uma das pessoas mais ricas do mundo, e Bezos chegou a ser nomeado pela Forbes como o homem mais rico da história moderna. Em 2020, seu patrimônio líquido acumulou mais de US$ 180 bilhões. Jeff Bezos foi casado por 25 anos com Mackenzie Scott, com quem teve 4 filhos. Em fevereiro de 2019, eles se divorciaram, com Bezos transferindo um quarto de sua participação de 16% na Amazon para Scott. Em julho de 2021, o bilionário deixou o cargo de CEO da Amazon, assumindo a posição de presidente executivo da empresa. Bezos vendeu 8,8 bilhões de dólares em ações da Amazon, além de doar algumas, ficando com pouco menos de 10% da empresa. Também em 2021, o bilionário voou brevemente até a fronteira do espaço a bordo da New Shepard, uma nave construída pela Blue Origin. Jeff Bezos, pioneiro do e-commerce. Quando decidiu criar a Amazon, Jeff Bezos queria estabelecer a empresa como uma livraria online. Para isso, ele recebeu ajuda financeira de seus pais, cerca de $245 mil, e de outros investidores, que aportaram $750 mil. Dessa maneira, formou a base de sua empresa em Seattle, na garagem de sua casa. Ali, Bezos começou a desenvolver o software para o site Cadabra, que logo foi renomeado para a Amazon. O site foi lançado em julho de 1995, e o sucesso inicial foi enorme. Mesmo sem divulgação, a Amazon.com vendeu milhares de livros nos Estados Unidos e em mais 45 países em apenas 30 dias. Todo o processo de envio era feito manualmente por Bezos e alguns poucos funcionários. Em 2 meses, as vendas chegaram a $20 mil por semana, crescendo mais rápido do que Bezos havia imaginado. Em 1997, a Amazon abriu seu capital com uma oferta pública na Nasdaq, a $18 por ação. Na época, muitos analistas de mercado questionaram se a startup conseguiria se manter em alta, uma vez que muitos varejistas tradicionais estavam lançando seus próprios sites de comércio eletrônico. Em 1998, a empresa expandiu sua venda de produtos e oferta de vendedores, lucrando principalmente com CDs e filmes. 2 anos depois da abertura de capital, a Amazon se tornava líder em e-commerce. Jeff Bezos, império na nuvem. No começo dos anos 2000, Jeff Bezos já entendia que a Amazon não seria apenas uma varejista, e sim uma empresa de tecnologia. Em 2006, ele criou a Amazon Web Services, AWS, que futuramente se tornaria um dos maiores serviços de computação em nuvem do mundo. Em 2007, houve o lançamento do Kindle, leitor de livros digitais que também representa o primeiro produto físico da marca Amazon. Em seguida, veio o Amazon Prime Video, com a empresa passando a produzir seus próprios filmes e séries na divisão Amazon Studios. A assistente virtual Alexa também chegou e, em 2018, a empresa ultrapassou 100 milhões de assinantes pagos do Amazon Prime. Em sua história, a Amazon viu as vendas líquidas anuais aumentaram de $510 mil em 1995 para cerca de $600 milhões em 1998, depois para mais de $19,1 bilhões em 2008 e para quase $233 bilhões em 2018.
Cerca de metade da receita operacional da empresa em 2018 foi derivada da AWS. Em 2020, a Amazon registrou lucros recordes e sua receita no quarto trimestre ultrapassou 100 bilhões de dólares pela primeira vez. Os números sem precedentes foram, em parte, causados pelo aumento das compras online durante a pandemia do Covid-19. Em fevereiro de 2021, Bezos anunciou que deixaria o cargo de CEO no final daquele ano. No entanto, ele permanece na Amazon como presidente executivo do conselho. Como Jeff Bezos se tornou um dos homens mais ricos do mundo, com uma fortuna estimada em 135,4 bilhões de dólares, atualmente Jeff Bezos é a segunda pessoa mais rica do mundo, ficando atrás apenas de Elon Musk, fundador da Tesla e da SpaceX, que acumula 215,1 bilhões de dólares. Além de ser o responsável pela gigante global de comércio eletrônico, grande parte do patrimônio de Bezos é fruto da AWS, que contribuiu para a revolução da computação em nuvem. O bilionário também aposta na diversificação de seus investimentos, somando mais de 30 projetos e empreendimentos nas mais diferentes áreas, incluindo robótica, biotecnologia, exploração espacial e até veículos de mídia. Em 2013, Bezos comprou o The Washington Post e publicações afiliadas por 250 milhões de dólares. Em 2000, Jeff Bezos fundou a Blue Origin, empresa aeroespacial que desenvolve tecnologias para reduzir o custo das viagens espaciais. Por mais de uma década, a empresa operou silenciosamente. Mas, em 2016, o bilionário apresentou a sede da empresa ao mundo e revelou seus planos de enviar humanos ao espaço. Vamos construir uma estrada para o espaço. E então coisas incríveis acontecerão, disse Bezos na ocasião. We're going to build a road to space. Em 2018, a Blue Origin revelou que estava realizando voos de teste da espaçonave New Shepard, que poderia levar turistas até a fronteira do espaço por alguns minutos. O primeiro voo tripulado da Blue Origin aconteceu em julho de 2021 e durou pouco mais de 10 minutos. Jeff Bezos. Curiosidades. A mãe de Jeff Bezos, Jacqueline Jorgensen, tinha 18 anos quando ele nasceu. Seu pai biológico, também adolescente, deixou Jorgensen quando o bebê tinha apenas 1 ano, e desde então eles não tiveram mais contato. Foi o imigrante cubano Miguel Bezos quem criou Jeff, inclusive dando seu sobrenome ao garoto. Aos 16 anos, Jeff Bezos trabalhou fritando batatas em um restaurante McDonald's. Bezos e Mackenzie se conheceram quando ambos trabalhavam na D. Shaw & Co. Ele, vice-presidente sênior, e ela como assistente administrativa. O casal namorou por 3 meses antes de ficarem noivos e se casarem em 1993. Bezos e Mackenzie têm 4 filhos, 3 garotos e uma menina adotada da China. O divórcio do casal, em 2019, foi marcado pela exposição de um caso extraconjugal de Bezos com a jornalista Lauren Sanches. Os dois assumiram o relacionamento posteriormente, e ainda estão juntos. Em 2018, Bezos lançou o Bezos Day One Fund, iniciativa que financia ONGs que ajudam famílias sem teto. Já o Bezos Earth Fund, criado em 2020, tem como objetivo combater os efeitos das mudanças climáticas. Bezos foi um dos tripulantes da New Shepard. Em entrevista após a experiência, o bilionário afirmou que o momento de paz mais profunda foi olhar para a Terra. Aprenda qualquer coisa em 4 passos com a técnica usada por Elon Musk. A técnica criada por Richard Feynman garante o entendimento profundo de qualquer assunto. Inteligência e desenvolvimento são processos de crescimento que envolvem grandes doses de aprendizado. Por isso, buscar aprender é uma garantia de investir em si mesmo, o que deve ser feito durante toda a vida, não só quando você está envolvido em estudos em uma instituição como escola ou universidade. Existem 2 tipos de conhecimento: conhecer o nome de algo e conhecer algo. Não é a mesma coisa, na realidade, faz toda a diferença. Percebendo a importância de entender, efetivamente, como as coisas funcionam, Richard Feynman, físico pioneiro em eletrodinâmica quântica e ganhador do Prêmio Nobel, criou um método. Com 4 passos, a técnica simples, batizada de Feynman, foi pensada para que ele não se enganasse sobre seu entendimento do que tentava aprender. Ele escreveu: se você se escutar dizendo, acho que entendi isso, significa que não entendeu.
Na prática, o método acabou servindo também para agilizar o processo de aprendizado. Não só a técnica Feynman é uma receita para aprender, como introduz uma forma de pensar que permite a desconstrução e, também, a construção de ideias. Essa premissa é velha conhecida de figuras inovadoras, como Elon Musk, que baseou seu próprio método de aprendizado nela, e a chama de Thinking from First Principles. Na técnica Feynman, são apenas 4 etapas, confira. Passo a passo da técnica Feynman. Primeiro, escolha um assunto ou conceito. A primeira etapa da técnica Feynman é escrever o tópico escolhido no topo de uma página. Em seguida, anote tudo o que sabe sobre ele, e adicione sempre que aprender algo novo. A melhor forma de levar esse primeiro passo é escrever com termos simples. Pense que você está explicando o assunto para uma criança, por exemplo. Ou seja, utilize vocabulário básico e faça conexões simples de entender. Jargões e termos complicados podem mascarar o seu nível de aprendizado, até para você mesmo. Escrevendo a ideia com linguagem clara, você se força a entender o bastante para conseguir simplificar as relações. Não tem problema se isso parece difícil. Tente identificar os pontos onde você falha na compreensão, isso enriquece o aprendizado. Segundo, ensine, ou finge ensinar, para uma criança. Aqui a ideia é realmente ensinar, não importa se você tem um público ou não. O importante é explicar o tópico em termos de fácil compreensão. Assim, você consolida o que entendeu até então e visualiza com facilidade o que ainda não tem clareza. Terceiro, identifique os buracos na própria compreensão. A partir da sua tentativa de explicação para uma outra pessoa, você vai perceber os buracos no próprio aprendizado, segundo a técnica Feynman. Revisite esses pontos e volte às suas fontes de informação até que consiga explicar o conceito completamente. Quarto, revise, organize e simplifique. Revise seu trabalho até então enquanto simplifica ainda mais a linguagem, tenha certeza de estar utilizando suas próprias palavras e não jargões do material que estudou. Ilustre com exemplos e, se necessário, conecte conceitos e faça analogias para fortalecer sua compreensão. O objetivo é organizar todo o conteúdo em uma história simples que flui. Por fim, leia em voz alta e se ainda parece confuso, pode ser uma indicação de que seu entendimento ainda não é total. Se for o caso, estude novamente e volte a preencher os buracos. Do luxo ao lixo, de Eike a Madoff, 10 bilionários que quebraram. Em algum ponto de suas carreiras, já declaram falência de alguma de suas companhias, enquanto outros realmente perderam tudo, quebraram e nunca mais conseguiram se reerguer. Ficar bilionário não é nada fácil e exige uma trajetória de sábias escolhas e decisões de negócios precisas. Mas e se algum investimento dá errado? E se alguma decisão precipitada estraga seu negócio? Inúmeros fatores podem ser decisivos para que tudo que construído vire ruína em pouco tempo. Fraudes financeiras, más escolhas, investimentos errados e crises econômicas são alguns dos principais pontos que podem destruir patrimônios inteiros. Embora alguns nomes tenham tido êxito em driblar essas variáveis e reconstruir seu sucesso, outros simplesmente não conseguiram mais se levantar e precisaram declarar: "Estou quebrado". Confira a seguir uma lista com 10 bilionários ao redor do mundo que faliram totalmente. Primeiro, Patricia Kluge. Patricia, uma antiga modelo americana, casou com John W. Kluge em 1981, quando ele era o homem mais rico dos Estados Unidos e tinha uma fortuna estimada em 8 bilhões de dólares. Após 9 anos de matrimônio, Patricia se separou e conseguiu uma pensão de $1 milhão por ano, além de uma enorme propriedade em Albemarle, Carolina do Norte. Ela investiu toda a quantia que conseguiu do acordo do divórcio em seu negócio próprio. Decidiu transformar a propriedade em uma vinícola e fundou a Kluge Estate Winery de Vineyard com seu terceiro marido, William Bill Moses. Mas, após péssimos investimentos e com os efeitos da crise de 2008 no mercado imobiliário americano, Kluge perdeu tudo. A socialite ainda tentou, com um leilão, arrecadar fundos para se salvar, leiloando todas as suas joias e peças de arte, mas foi em vão. Patricia Kluge declarou falência em junho de 2011. Segundo, Vijay Mallya.
O bilionário indiano do setor de bebidas, presidente do conselho de administração da United Beverages Group, era conhecido pelas suas extravagantes festas e seu estilo de vida de alto luxo. Além disso, ele era dono da companhia aérea indiana Kingfisher Airlines. No começo de 2012 descobriu-se que Mallya acumulou inúmeras dívidas com bancos para manter sua companhia funcionando. Após atrasos nos pagamentos, os bancos credores procuraram Mallya para quitar a dívida. Usando um passaporte diplomático, Mallya fugiu para o Reino Unido enquanto o governo da Índia e os bancos tentam sua extradição para que ele possa ser julgado no país de origem. Na Índia, o bilionário responde por lavagem de dinheiro e fraude bancária. As multas ultrapassam os 90 bilhões de rúpias, cerca de 1,3 bilhão de dólares. Terceiro, Sean King, que já foi o homem mais rico da Irlanda antes de perder tudo. O bilionário teve muito sucesso investindo em setores industriais e detinha 25% do Anglo-Irish Bank. Após a crise de 2008, quebrado, o banco foi estatizado pelo governo irlandês. E foi nesse cenário que Sean King perdeu sua fortuna de 2,8 bilhões de dólares. O Irish Bank Resolution Corporation, novo Anglo-Irish Bank, alega que King e sua família devam mais de 2 bilhões de euros à instituição. Em 2011, King foi a julgamento por tentar esconder patrimônio do banco para evitar pagar as dívidas. Como resposta, o ex-bilionário afirmou que em seu nome havia apenas 50 mil libras e declarou falência para o governo da Irlanda. Quarto, Jocelyn Wildenstein, a ex-socialite, também conhecida por Catwoman devido às inúmeras cirurgias plásticas em seu rosto, declarou falência quando foi descoberto que sua conta no Citibank registrava um balanço de $0. A nova-iorquina de 77 anos ainda afirmou que os $900 que ganha de auxílio do governo é sua única fonte de renda. Eu não estou empregado e minha única renda é da Social Security Income, auxílio governamental. Eu também peço aos amigos e familiares uma ajuda quando preciso mais, afirmou a ex-socialite. Durante seu casamento com Alec Wildenstein, que durou 21 anos, Jocelyn era conhecida entre as celebridades pelos seus gastos extravagantes. Em entrevista à Vanity Fair em 2006, afirmou gastar em torno de $1 milhão por mês em roupas e possuir uma conta de telefone de mais de $5.000. Quinto, Bernard Bernie Madoff. O veterano do mercado financeiro passou impune do radar da Receita Federal americana por anos, até que, em dezembro de 2008, isso mudou. Bernie ficou conhecido por ser o líder do maior esquema de pirâmide da história dos Estados Unidos. Antes do escândalo, ele e a mulher possuíam uma fortuna de aproximadamente 1,6 bilhões de dólares. O esquema começou a ruir quando investidores exigiram cerca de 7 bilhões de dólares de Bernie, que tinha apenas 200 milhões de dólares para devolver. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos acusou Bernie por fraude, lavagem de dinheiro, formação de quadrilha e estelionato. Em 2009, o ex-bilionário foi condenado e recebeu uma pena de 150 anos em uma prisão federal. Segundo especialistas, no auge do esquema ilegal, Bernie chegou a movimentar mais de 20 bilhões de dólares. Sexto, Elizabeth Holmes. Elizabeth Holmes já foi uma das grandes promessas do Vale do Silício. Sua startup, que prometia revolucionar os testes de sangue, a Theranos, ganhou muita atenção no começo dos anos 2010 e atraiu muitos investidores. A proposta da startup era de simplificar o processo de coleta e realização de exames, bastando para isso algumas poucas gotas do paciente e não mais os 6 frascos tradicionais. A Theranos recebeu ao longo dos anos cerca de 800 milhões de dólares de fundos de investimentos para bancar o projeto principal da startup, a Edison, uma máquina de diagnósticos própria da companhia. A startup foi avaliada em 9 bilhões de dólares em 2014. E por deter 50% das ações da empresa, Elizabeth Holmes se tornou mais uma jovem bilionária, fazendo uma fortuna de 4,5 bilhões de dólares. A história começou a ruir quando um ex-funcionário revelou ao The Wall Street Journal que, na verdade, o Edison fazia apenas 15 tipos de testes, não mais de 200, como prometido pela Theranos. Além disso, o equipamento precisava de pelo menos 3 frascos de sangue para realizar os exames e não de apenas algumas gotas.
A Theranos também foi acusada de não revelar que fazia seus exames com equipamentos convencionais fabricados por outras empresas. Tudo isso levantou questionamentos sobre a precisão de determinados exames, algo imperdoável para uma companhia que afirmava ter realizado até então mais de 3,5 milhões de testes. Como consequência do escândalo, o valor de mercado da startup despencou mais de 8 bilhões de dólares e ações judiciais e denúncias contra a companhia e sua CEO surgiram aos montes. A Theranos fechou as portas em setembro de 2018 e Elizabeth foi proibida de dirigir empresas com capital aberto por 10 anos. Ela terá que pagar mais de 16 milhões de dólares em multas e aguarda julgamento por fraude. Se condenada, a ex-bilionária pode passar mais de 20 anos na cadeia. 7. Bojolfo Gudmundsson. Em uma semana, em meados de outubro de 2008, Bojolfo Gudmundsson, segundo homem mais rico da Islândia, era o maior acionista do Icelandic Bank Landsbanki e dono do clube de futebol inglês West Ham. Passadas algumas semanas, pós-crise de 2008, o ex-bilionário havia declarado falência para o governo islandês. Sua fortuna foi de 1,2 bilhões de dólares para zero em pouco menos de um mês, então Bojolfo Gudmundsson teve que declarar que estava quebrado. 8. Conhecido dos brasileiros, Eike foi por anos o homem mais rico do país e chegou a ser o 8º mais rico do mundo, com uma fortuna estimada em 30 bilhões de dólares. O bilionário, que começou no ramo de extração de ouro, apostou em uma completa rede de empresas de extração mineral, energia, logística e distribuição, o que faria suas próprias companhias ajudarem a manter as demais. Era criado o Grupo EBX. Para concretizar a ideia do Império X, no entanto, o empresário precisava de capital novo. O caminho encontrado foi a abertura de suas empresas na Bolsa de Valores, por meio de IPOs, realizados entre 2006 e 2010. O ponto alto veio com o início da negociação dos papéis da OGX, empresa de extração de petróleo e gás. Foi um dos maiores IPO da história da Bovespa. Até pouco tempo, a OGX era considerada a principal empresa do conglomerado. Porém, sem conseguir entregar os resultados prometidos aos investidores, as empresas do grupo EBX começaram a se desmanchar uma a uma. Apenas no primeiro trimestre de 2013, as 6 companhias de capital aberto do empresário, OGX, MMX, MPX, OSX, LLX e CCX, registraram um prejuízo total de 1,154 bilhões de reais. A OGX e a OSX chegaram a entrar com um pedido de recuperação judicial, com dívidas avaliadas em mais de 16 bilhões de reais, mas não houve jeito. O grupo declarou falência no fim daquele mesmo ano e os problemas do empresário ainda não haviam acabado. Em 2015, Eike foi chamado para depor na CPI do BNDES para prestar esclarecimento sobre os 10 bilhões de reais em financiamentos obtidos junto ao Banco Federal de Desenvolvimento pelo Grupo EBX. O ex-bilionário negou que houveram procedimentos ilegais na aquisição do empréstimo. E em 2017 virou réu em um processo de lavagem de dinheiro e corrupção ativa da Operação Lava Jato, acusado de pagar 16,5 milhões de dólares ao ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. Em julho do ano seguinte, Eike foi condenado a 30 anos de prisão. Hoje ele tem um canal no YouTube. 9. Allen Stanford. Allen Stanford detém o título de organizar e chefiar o segundo maior esquema de pirâmide da história dos Estados Unidos. Diferentemente do caso de Bernie Madoff, a maior parte das vítimas de Allen nunca teve seu dinheiro ressarcido. Como mostrou o jornal CNBC, as vítimas de Allen eram, em sua maioria, aposentados. Eram oferecidos fundos de investimento seguros para esses idosos, tudo sem fundamento algum. A quantia roubada por Allen chega na casa dos 7 bilhões de dólares. Stanford foi condenado a 110 anos de prisão em uma penitenciária de segurança máxima na Flórida pelos crimes de fraude financeira, lavagem de dinheiro, formação de quadrilha e estelionato. 10. Donald Trump. Mesmo que pessoalmente o hoje presidente dos Estados Unidos nunca tenha declarado falência, diversas das empresas em seu nome quebraram. A primeira foi o Truck Taj Mahal Cassino, em Atlantic City, por falta de pagamento de juros aos acionistas, já que as finanças do cassino entraram em colapso.
Outros 2 cassinos e o Plaza Hotel em New York viriam a ter um fim parecido. Um outro empreendimento que teve que encerrar suas operações devido a uma dívida de 1,8 bilhões de dólares foi o Trump Hotels and Casinos Resorts, fechado em julho de 2014. Mesmo após falir 4 empresas, Trump usou ao seu favor as leis de falências americana para restaurar seus negócios, mas é importante deixar claro que seu poder de convencimento e sua fama nos Estados Unidos foram muito importantes para reerguer suas finanças. Em 2018, a Forbes avaliou sua fortuna em 3,1 bilhões de dólares. Os robôs tomarão o seu emprego? As revoluções econômicas passadas, agrícola, industrial e digital, alteraram profundamente os padrões de trabalho até então estabelecidos, mas não eliminaram a necessidade de utilizar mão de obra humana. Já os robôs, ao reduzirem a necessidade de utilizar não apenas as mãos humanas, mas também o cérebro humano, podem realmente lograr tal façanha. Porém, se a mão de obra humana se tornar obsoleta, o que essa obsolescência irá significar para o tecido social e para a nossa percepção do que somos? A revolução da robótica não representa a primeira vez que a humanidade tem de lidar com profundas mudanças econômicas. 10 milênios atrás, nossos ancestrais que viviam da prática da caça e coleta, e que nada mais faziam senão procurar alimentos diuturnamente, descobriram a agricultura. Antes da agricultura, pequenos grupos de Homo sapiens perambulavam pela terra à procura de comida e abrigo. Qualquer animal que eles matassem ou qualquer fruta, raiz ou planta que encontrassem tinham de ser divididas entre eles. Isso levou ao surgimento da mentalidade igualitária de nossa natureza humana. Com a agricultura deixamos de ser nômades e adotamos um estilo de vida mais estacionário. Fazer um planejamento voltado para o longo prazo tornou-se uma prática comum, assim como a noção de poupança e de investimento. Adotamos uma compreensão mais ampla e sofisticada dos direitos de propriedade. Passamos a acumular riqueza. Paralelamente, os humanos desenvolveram hierarquias, desde monarcas que protegiam a vida e a propriedade, passando por juízes que resolviam rixas e estipulavam punições, e chegando a sacerdotes que tinham a tarefa de garantir que haveria chuvas e a colheita seria farta. A agricultura e o feudalismo substituíram a caça e a coleta, e a humanidade se adaptou. Avancemos agora para 250 anos atrás e chegamos à Revolução Industrial, a qual começou na Grã-Bretanha e então se espalhou para outras partes do mundo. A humanidade, desde então, desenvolveu novos materiais, como o vidro e o aço, novas fontes de energia, como a eletricidade e o petróleo, novos meios de transporte, como o motor a vapor e o motor de combustão interna, e novas máquinas, como a máquina de fiar e o tir mecânico. O sistema fabril levou a um aumento da divisão do trabalho e gerou a especialização. Aumentou maciçamente a produção de bens manufaturados e o comércio internacional. O aumento da urbanização gerou melhorias profundas nas condições sanitárias e na educação, além de despertar a consciência política entre os cidadãos comuns, que não mais tolerariam viver sob despotas feudais. O concomitante colapso no emprego agrícola, só nos Estados Unidos, no ano de 1900, 40% da população estava empregada no campo. Hoje, apenas 1,5%, gerou alertas catastrofistas, os quais diziam que faltaria comida para o mundo e que não haveria empregos para todos. No entanto, a renda real per capita mundial aumentou de 3 dólares e 50 centavos por dia em 1820 para 33 dólares em 2010. A revolução agrícola e o feudalismo deram lugar ao capitalismo, e a humanidade se adaptou. A década de 1970 vivenciou o início da revolução digital, a qual continua até os dias de hoje. Os rápidos avanços na ciência e na tecnologia aumentaram sobremaneira a velocidade e reduziram os custos dos microprocessadores e dos computadores. Computadores pessoais, celulares e a internet, todos eles ferramentas de trabalho, se tornaram coisas ubíquas em nossos lares, em nosso ambiente de trabalho e nas universidades. Computação analógica, fotografia analógica, cinematografia analógica, televisão analógica e rádio analógico se converteram em tecnologias digitais. Correios, telex, telegramas, máquinas de escrever, telefones públicos, os orelhões, fitas cassetes e VHS ou desapareceram ou estão prestes a desaparecer. Assim como ocorreu com as revoluções agrícola e industrial,
A revolução digital também gerou grandes alterações econômicas, mas não resultou em desemprego em massa. Com efeito, e não obstante uma população global ainda em crescimento, o emprego geral continua se expandindo. Em vez de ser substituídos pelos computadores, os humanos passaram a fornecer a infraestrutura que dá sustentação à computação digital. Apenas pense em quão frustrante seria se você não pudesse chamar alguém para consertar o seu computador. Em outras palavras, a humanidade se adaptou. Tendo em mente todo este panorama, é válido dizer que os temores de economistas, políticos e trabalhadores de que os robôs irão destruir os empregos não apenas são exagerados, como ainda revelam um desconhecimento da história. A crescente robotização é propícia à criação de novos empregos. Uma abundante criação de empregos sempre foi, em todo lugar e em qualquer período da história, o resultado de avanços tecnológicos que tautologicamente levaram à destruição de trabalhos obsoletos. Uma automação agressiva liberta o ser humano do fardo de ter de fazer trabalhos pesados, até então essenciais, e o libera para se aventurar em novos empreendimentos. Isso é propício à criação de novos empregos. Houve uma época em que praticamente todos os seres humanos tinham de trabalhar no campo, querendo ou não, apenas para sobreviver. A tecnologia acabou com a necessidade de utilizar seres humanos para fazer trabalhos agrícolas pesados, e os liberou para ir buscar outras vocações fora do campo. Foi assim que começou o nosso processo de enriquecimento e de melhora no padrão de vida. A massificação do uso de robôs como mão de obra permitirá que descobramos novas aptidões e novos trabalhos, os quais, no futuro, nos deixarão atônitos ao percebermos o tanto de energia que gastamos com trabalhos monótonos e repetitivos no passado. Os destruidores de emprego do passado, como o automóvel, que destruiu empregos no setor de carroças, o computador, que destruiu empregos no setor de máquinas de escrever, a luz elétrica, que destruiu empregos no setor de vela, parecerão ínfimos em comparação. O automóvel, o computador, a luz elétrica, a internet e a mecanização da agricultura tornaram várias formas de emprego totalmente obsoletas. Não obstante, isso não apenas não empurrou a humanidade para a pobreza endêmica e para a fila do pão, como ainda gerou a criação de maneiras totalmente novas de se ganhar a vida. A robotização promete uma multiplicação de tudo isso. Sempre tenhamos isso em mente: tudo que é poupado no processo de produção se transforma em mais capital disponível para novas ideias. Se passamos a utilizar menos mão de obra e menos recursos em um determinado processo produtivo, essa mão de obra liberada e esses recursos poupados estarão livres para ser utilizados em outros processos de produção, em novas ideias e em novos empreendimentos. Quais as consequências disso? É simples: para que empreendedores possam fazer grandes tentativas empreendedoriais, eles têm antes de ter capital e mão de obra disponível para fazê-lo. A robótica gera eficiências que aumentam os lucros, e isso permitirá um enorme surto de investimentos, os quais nos brindarão com todos os tipos de novas empresas e de avanços tecnológicos que criarão novos tipos de empregos hoje inimagináveis. É impossível haver empresas e empregos sem que antes tenha havido investimentos. Investidores cujo capital cria empresas e empregos são atraídos por lucros. Se os processos produtivos atuais forem automatizados, e com isso pouparem mão de obra e reduzirem custos operacionais, essa automação irá gerar lucros maciços, os quais poderão ser direcionados e investidos nas empresas e nas ideias do futuro. Essa realidade é frequentemente ignorada por economistas, políticas e comentaristas. Quase todos analisam o crescimento econômico através do prisma da criação de empregos. Eles acreditam que é a criação de empregos o que gera crescimento econômico. Isso está exatamente ao contrário. Se a criação de empregos gerasse crescimento econômico, então a solução seria simples: abolir todos os tratores, carros, lâmpadas, serviços bancários e a internet. Se isso fosse feito, todos nós teríamos de trabalhar. Consequentemente, nossas vidas seriam muito mais miseráveis. A realidade é que o crescimento econômico é resultado da produção. Crescimento ocorre quando se produz mais com menos. Apenas pense nos países mais pobres e mais atrasados do mundo. Ali, praticamente todo mundo trabalha muito, o dia todo e todos os dias.
Já nos países mais ricos e avançados, e que adotaram as automações do passado, as crianças são livres para usufruir sua infância, os mais velhos são mais saudáveis e capazes de desfrutar sua aposentadoria, e os pais podem dedicar mais tempo à criação de seus filhos. Tudo isso se deve aos avanços tecnológicos ocorridos ao longo de décadas e que reduziram a necessidade de trabalho braçal. Essa mecanização inundou o mundo com mais abundância em troca de menos trabalho. A robótica fará o mesmo. E, como também mostra a história, a inovação é, em si mesma, a criadora de novas formas de trabalho. Se você duvida disso, apenas pense na internet. 20 anos atrás, a maioria de nós praticamente desconsiderava essa invenção. Hoje, milhões de pessoas ao redor do globo têm um emprego que está diretamente relacionado a isso que era irrelevante em 1995. E milhões mais têm um emprego relacionado ao crescimento da internet. Uma visita a Seattle e ao Vale do Silício mostra bem isso. A robotização criará vários tipos de empregos diretos e indiretos, e a produção em abundância possibilitada pelo trabalho mecanizado permitirá que os recursos poupados sejam direcionados e investidos na medicina, nos sistemas de transporte e em novos conceitos empresariais, gerando cruciais inovações. A tecnologia de hoje, que já é impressionante, parecerá arcaica em comparação. Conclusão: hoje, estamos testemunhando a alvorada da revolução robótica. No futuro próximo, os robôs passarão por um crescimento exponencial em termos de suas capacidades e aplicações. A mudança que nos espera também nos oferece um incrível conjunto de oportunidades. Iremos eliminar trabalhos perigosos, sujos, insalubres e degradantes, ao mesmo tempo em que poderemos explorar os 2/3 da Terra inóspitos aos seres humanos. Os desejos do ser humano são, por definição, ilimitados, e, enquanto o capitalismo ainda não houver encontrado uma maneira de satisfazer todos os desejos e de curar todas as doenças, ou seja, nunca, sempre haverá capital buscando novas possibilidades de investimentos e soluções. Com a abolição das formas mais exaustivas de trabalho possibilitada pela automação, a genialidade do ser humano será liberada para se concentrar em uma infinidade de desejos e necessidades ainda não atendidos pelo mercado. Entre as maiores enfermidades, aquele flagelo que é o câncer será atacado por investimentos exponenciais, em conjunto com as mentes bem remuneradas por esses investimentos. A solução para o nosso bem-estar passa pelo aprofundamento da robótica. Está faltando ovo em diversos países. Brasil corre risco de escassez? Milhões de pessoas estão sofrendo ao redor do mundo com a redução na oferta de ovos de galinha. Pode-se dizer que já há uma escassez global dessa proteína, que é tão consumida no Brasil. Aliás, a população daqui teme que esse cenário eleve ainda mais os preços no país. A saber, há diversos relatos em redes sociais sobre a falta de ovo em supermercados de vários países. Há reclamações sobre a situação nos Estados Unidos, na Nova Zelândia, em Portugal, no Reino Unido e em vários outros países europeus. Embora esteja havendo, de fato, uma escassez global de ovos de galinha, os motivos que fizeram a situação chegar a esse ponto são específicos a cada região. Gripe aviária afeta a produção nos Estados Unidos. Em síntese, a falta de ovo nos Estados Unidos está acontecendo, principalmente, por causa de um surto de influenza aviária. Na verdade, o país enfrenta estes surtos com uma certa frequência, mas a gravidade da gripe atual vem se mostrando bem maior que a dos últimos anos. De acordo com uma reportagem do jornal The Washington Post, que citou dados do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, mais de 44 milhões de aves poedeiras já morreram nos Estados Unidos devido ao surto de influenza. Isso representa cerca de 4% ou 5% do plantel do país. A gripe é o fator mais importante afetando o preço dos ovos, disse Mário Ibarburu ao Washington Post. Ele é analista de mercado do Egg Industry Center da Universidade Estadual de Iowa. Neste surto, em termos de aves poedeiras, nós perdemos 10 milhões de aves a mais do que no último surto, em 2015, acrescentou Ibarburu. Em suma, o volume elevado de animais mortos neste surto se deve à sua área de abrangência, uma vez que 47 dos 52 estados americanos foram atingidos com a epidemia de influenza aviária desde fevereiro de 2022. Além disso,
há legislações locais que proíbem a criação de galinhas em gaiolas para promover o bem-estar animal. Essa decisão retirou alguns produtores do mercado, reduzindo a oferta no país, o que ajudou a agravar a escassez de ovo de galinha em vários locais dos Estados Unidos. A título de comparação, o valor da dúzia de ovos custa, atualmente, $7,37, R$ 38,14, na Califórnia, segundo o jornal Los Angeles Times. No início de dezembro, há um mês e meio, o valor era de $4,83. Já há um ano, as pessoas pagavam apenas $2,35 pela dúzia, conforme dados do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Guerra entre Rússia e Ucrânia pressionam custos de produção. Já na Europa, o principal problema que vem reduzindo a oferta de ovos é a guerra entre Rússia e Ucrânia. Em resumo, o conflito teve início em 24 de fevereiro de 2022, ou seja, completará um ano daqui a pouco mais de um mês. Os impactos da guerra vêm alcançando todo o planeta, especialmente os países que dependem diretamente de recursos de algum ou de ambos os países envolvidos. E, para quem não sabe, a Rússia e a Ucrânia são dois dos maiores produtores e exportadores mundiais de commodities. A escassez de ovos não está sendo sentida apenas agora, no início de 2023. Por exemplo, no Reino Unido, diversos estabelecimentos impuseram limites de compra de ovo aos consumidores ao longo do ano passado. No entanto, ao contrário dos Estados Unidos, que sofrem com a influenza aviária, na Europa o que mais agrava a situação são os custos de produção. Isso porque o milho, utilizado para alimentar as galinhas, ficou muito caro após o início do conflito no leste europeu. Legislação na Nova Zelândia reduz oferta de ovo. Por sua vez, na Nova Zelândia, o que mais vem reduzindo a oferta de ovos de galinhas é a sua nova legislação. Desde 2012, o país deu início a um processo gradual para eliminar as aves poedeiras criadas em gaiolas. Isso aconteceu com o mesmo objetivo dos Estados Unidos, para promover o bem-estar animal. O plano do país era eliminar toda essa criação até 1º de janeiro de 2023, mas isso não aconteceu. Ainda assim, houve uma redução expressiva no número de animais nessas condições. A saber, 86% das galinhas poedeiras da Nova Zelândia eram criadas em gaiolas em 2012. Já em dezembro de 2022, esse percentual era de apenas 10%, segundo o jornal britânico The Guardian. Essa mudança também aumentou os custos de produção, mas não houve aumento proporcional da demanda por ovos no país. Isso fez a quantidade de ovo produzido cair, resultando na escassez do item. Brasil corre risco? No Brasil, a população não deverá sofrer com a escassez de ovos de galinhas. Pelo menos é o que afirma Ricardo Santin, presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal, ABPA, e do Conselho Administrativo de Instituto Ovos Brasil. Contudo, os preços do ovo deverão continuar bastante elevados em 2023. Em síntese, isso acontecerá, principalmente, por causa dos altos preços que o milho atingiu em 2020, e cujas consequências ainda estão sendo sentidas pela população. O Brasil não está sofrendo isso de escassez de ovos. Nós nunca tivemos influenza aviária e sofremos o problema do custo com mais força em 2020, devido à estiagem, disse Santin. Tivemos uma queda de 5% da produção de ovos em 2022 e estamos projetando recuo de 2% em 2023, fruto da diminuição de matrizes, aves poedeiras, no tempo do pico do milho, quando ele chegou próximo a R$ 100 a saca, acrescentou. Então é isso. Obrigado por assistir até aqui. Deixe o seu like. E se inscreva no canal para não perder nada. E até a próxima!